Olá pessoal, cálculo 3 e a gente vai começar falando nessa videoaula de hoje de convergência absoluta de séries. A gente terminou a aula passada com a gente viu na aula passada o teste da razão, o teste da raiz e terminou falando de séries que são alternadas, tá? Séries onde o termo geral fica alternando entre positivo e negativo, positivo e negativo. E concluiu alguns resultados sobre ela. Por exemplo, a gente viu que se eu tenho uma série alternada de modo que o módulo do termo geral vá para zero e a partir de certo ponto o módulo do termo geral fica decrescente, então essa série converge. Isso é o que a gente chama de teste de Leibniz ou teorema de Leibniz. Tá? Mas o que marcou quando a gente fez essa parte de séries foi a partir de um certo ponto eu só comecei a falar, a dar resultados sobre séries que são de termo geral positivo, não negativo. Né? Então, a gente viu um bocado de resultado, um bocado de condições para convergência ou divergência de séries, quando a gente estava olhando para séries com termo geral positivo, tá? Ou, mas geralmente não negativo. Agora, a gente vai ver por que a gente fez isso, tá? Se eu tenho uma série qualquer com a série, e eu suponho que a série com termo geral, o módulo dessa série, ou seja, eu estou pegando o valor absoluto do termo geral dessa série original, tá? E eu olho essa outra série. Suponha que ela converge, tá? A série do módulo do termo geral, a série do valor absoluto do termo geral, tá? Então, se ela converge, como o módulo de AN mais AN é sempre maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2 vezes o módulo de AN, quando o AN for positivo, isso vai dar igual a 2 vezes o módulo de AN, quando o AN for negativo, isso vai dar 0. A gente tem que, pelo teste da comparação, essa série converge. Deixa eu pegar aqui. Pelo teste da comparação, a série com termo geral módulo de AN mais AN vai convergir. Por quê? Porque ela está limitada por 2 vezes, o termo geral módulo de AN mais AN está limitado por 2 vezes o módulo de AN, e eu sei que a série com módulo de AN vai convergir. Tá? Como essa série converge, eu tenho que a série do AN por si só vai convergir, porque a gente pode escrever ela como a série dela vai ser a série com termo geral módulo de AN mais AN, menos a série com termo geral módulo de AN. Eu sei que essa converge e essa converge, portanto, o limite da soma é a soma dos limites, tá? Da série, das somas parciais, tá bom? Isso vai dar justamente o limite da soma parcial da série com o termo geral AN, tá bom? Então, convergência, se a série, dado uma série, a série do valor absoluto do termo geral converge, então a própria série vai convergir, tá? Antes de continuar, deixa eu ajeitar aqui o quadro. Está girando por conta própria. Muito bem. Então, o que é que eu tenho? Suponha então que eu tenho uma série, tal que a série do valor absoluto do termo geral convirja. Então essa série original, ela é dita absolutamente convergente. Então uma série é dita absolutamente convergente quando eu olho para a série com o módulo do termo geral, ou seja, eu olho para a série do valor absoluto do termo geral e essa série do valor absoluto converge. Pelo que a gente acabou de ver, se a série do valor absoluto converge, a própria série vai convergir, tá? Por outro lado, se eu tiver uma série que ela convirja, somatório de AN convirja, mas o somatório do valor absoluto não convirja, então essa série ela vai ser dita condicionalmente convergente. Tá? Um exemplo de série condicionalmente convergente é o somatório de menos 1 elevado a n sobre n. A gente já viu que isso aqui converge por causa do teste de Leibniz, teorema de Leibniz. Por quê? Porque limite
do módulo de menos 1 elevado a n sobre n é limite de 1 sobre n, isso vai para zero. É decrescente, o módulo de 1 sobre n é maior ou igual ao módulo de 1 sobre n mais 1. E pelo teste de Leibniz, então, vai para zero. Pelo teste de Leibniz, então, essa série converge, tá? Mas ela não converge absolutamente, porque o módulo dela é justamente a série harmônica, o somatório de 1 sobre n, tá bom? Então aqui um exemplo clássico de série que converge condicionalmente. É uma série condicionalmente convergente. Ela converge, mas não converge absolutamente, tá? Próximo exemplo, somatório de menos 1 elevado a n menos 1 de ln de n dividido por n. A gente já viu que a série ln de n dividido por n não converge, tá? Acho que o que a gente viu foi n sobre ln de n. Bom, como é que eu sei que a série, quando eu tomo um módulo disso aqui, ela não vai convergir absolutamente? Porque ln de n dividido por n é maior do que 1 sobre n, tá? Para n suficientemente grande. Na verdade, para n maior do que o número de Euler. Ou seja, para n, a partir de n igual a 3, ln de n é maior do que 1. Tá? Portanto, ln de n sobre n vai ser maior do que 1 sobre n. Tá? E como a série 1 sobre n, a série harmônica diverge, a série ln de n sobre n também vai divergir. Agora, quando eu olho ela alternada, o que é que eu tenho? Eu tenho que o limite do termo geral, do módulo do termo geral, vai ser o limite do módulo de ln de n sobre n, que vai dar zero, tá? Lembra que a série f de x igual a x, a função f de x igual a x, cresce mais rápido que a função ln de x. Em outras palavras, ln de x sobre x vai para zero quando x vai para mais infinito. Isso decorre, por exemplo, isso é equivalente a dizer que L é elevado a x sobre x vai para infinito, quando x vai para mais infinito. Tá? O módulo do AN, o módulo do termo geral, é f de n, onde f é justamente ln de x sobre x. Tá? Quando a gente olhar para a derivada dessa função, essa função aqui, ela está definida para todo x maior que zero. Quando a gente olhar para a derivada dela, a gente vai ter derivada do ln, 1 sobre x vezes x, menos derivada derivada de x vezes ln de x, que dá o próprio ln de x, tudo isso dividido por x ao quadrado. Portanto, isso aqui vai dar 1 menos ln de x dividido por x quadrado, e isso é menor do que zero desde que ln de x seja maior do que 1. Isso acontece desde que x seja maior que o número de Euler, pois lembra que o ln é uma função crescente. Tá? Então, isso acontece desde que eu tenha o x maior que o número de Euler. Tá? Portanto, para n maior ou igual que 3, a sequência do módulo do AN é decrescente. Tá? Então, pelo teste de Leibniz, a gente tem que a série converge, porque o limite do módulo do AN vai para zero. O módulo do AN é uma série decrescente, a partir de n igual a 3. Portanto, pelo teste de Leibniz, a série vai convergir. Tá bom? E a série é uma série alternada, né? Obviamente. Então aqui acaba o exemplo. Deixa eu finalizar. Vou botar o final de finalização do exemplo. A gente vai continuar a teoria agora e vai aproveitar tudo que a gente fez sobre séries para começar a estudar um caso particular de séries, tá? A gente vai se preocupar com uma convergência do seguinte tipo de série. Fixe um número real qualquer x0, tá bom? O que a gente está interessado é quais os valores de x, tal que a série somatório de n igual a zero até infinito, Cn, x menos x0 elevado a n vai convergir. Tá? A gente está interessado em convergir absolutamente. Em quais valores de x essa série vai convergir absolutamente. Tá? Perceba aqui
Esses CNs aqui são números reais. Para cada N maior ou igual que zero, esse CN vai ser um número real fixo. Tá? É o que a gente chama de coeficiente. Tá? Esse é o coeficiente dessa série, que a gente chama série de potência, porque obviamente os termos são dados por potências. Tá? Então, a série de potências, e aqui são os coeficientes. A gente também vai dizer que esse x0 aqui é o centro da série de potência, o centro do intervalo de convergência, que a gente vai definir mais adiante, tá bom? Pois bem, então, como a gente está interessado na convergência desse tipo, sendo na convergência absoluta, né, a gente vai aplicar o teste da razão nele. Tá? Na verdade, vai aplicar o teste da razão na série na série cujo coeficiente é um módulo desse coeficiente aqui, tá bom? É um módulo desculpe. Na série cujo termo geral é um módulo desse termo geral daqui, ou seja, um módulo de Cn que multiplica x menos x0 elevado a n, tá bom? Então, pelo teste da razão, se o limite de módulo de Cn mais 1 vezes x menos x0 elevado a n mais 1, o módulo de x menos x0 elevado a n mais 1, dividido pelo módulo de Cn vezes o módulo de x menos x0 elevado a n. Se esse limite aqui for menor do que 1, é porque essa série ela converge absolutamente. Na verdade, lembra do teste da razão que a gente falou para séries com termos não negativos, tá? Deixa eu mais uma vez ajeitar aqui a câmera que ela está andando. Bom, então, como está dizendo, lembra que a gente fez o teste da razão, o teste da raiz, para série com termos positivos, tá? No caso aí, o teste da razão tem que ser positivo mesmo. Então, se eu tenho uma série de termos positivos, como eu tirei um módulo, a série dos termos absolutos, do valor absoluto dos termos geral, é uma série com termos positivos. Tá? Se esse limite aqui for menor que 1, é porque a série com termos absolutos vai convergir. Absolutamente, tá? No caso, essa série vai convergir absolutamente. Ali tá andando ainda, deixa eu... Muito bem. Desculpem, tá, pessoal? Que a câmera tá andando, o celular tá andando no pedestal. Voltando para cá, deixa eu ver onde eu estava. Sim. Então, significa dizer que se esse limite aqui é menor que 1, é porque essa série vai convergir absolutamente. Ou seja, a série, quando eu tiro um módulo do termo geral, vai convergir. Tá? Mas quem é esse limite? Isso aqui vai ser o limite do módulo de Cn mais 1 sobre Cn, vezes o limite de x menos x0. Porque vai ficar x menos x0 elevado a n mais 1, dividido por x menos x0 elevado a n. Então vai se cancelar, só vai sobrar x menos x0. Isso não depende de n, isso sai do limite. Portanto, isso vai ficar x menos x0 vezes o limite do quociente de Cn, da razão de Cn mais 1 sobre Cn. Tá bom? Que a gente vai chamar esse limite de L, caso exista. Tá? Então, caso esse limite exista, a gente vai chamar ele de L. Tá bom? Se ele não existe, é porque essa série não vai convergir. Tá? Em nenhum ponto. Apenas no caso do x igual a x0, obviamente. Tá? Então, suponha que esse limite exista. Então, esse L existe. Portanto, o que é que a gente tem? A gente tem que, quando x menos x0 em módulo vezes L for menor do que 1, é porque essa série vai convergir absolutamente. Tá bom? O que significa dizer que quando x é maior do que x0 menos 1 sobre L, tá?
porque eu vou ter x menos x0, e módulo de x menos x0 menor que 1 significa dizer que x é maior do que x0 menos 1 sobre L, e x é menor do que x0 mais 1 sobre L. Quando x está nesse intervalo, essa série converge absolutamente. Em particular, vai convergir. Tá? Lembra que quando a série converge absolutamente, ela converge sem ser o valor absoluto. A própria série vai convergir. Agora, pode acontecer da própria série convergir e não convergir absolutamente. Tá? Como a gente está trabalhando, como a gente está garantindo a convergência absoluta, de graça a gente já tem que a série vai convergir quando o x está nesse intervalo. Tá bom? Por outro lado, se o x for menor do que x0 menos 1 sobre L, ou o x for maior do que x0 menos 1 sobre L, é porque esse produto aqui, esse limite aqui, deu maior do que 1. Tá claro? Tá claro? Se o x é, vou repetir, se o x for menor do que x0 menos 1 sobre L, ou eu pegar um x maior do que x0 mais 1 sobre L, então o módulo de x menos x0 vezes L vai ser maior do que 1. Portanto, esse limite aqui, a série que tem a série que tem como termo geral Cn, que multiplica x menos x0 elevado a n, vai divergir também pelo teste da razão. Tá claro? Que o teste da razão garante a convergência quando o limite é menor do que 1 e garante a divergência quando o limite for maior do que 1. Tá bom? Portanto, resta averiguar o que ocorre quando x é igual a x0 menos 1 sobre L e o que ocorre quando x é igual a x0 mais 1 sobre L. E isso depende de cada série, vai depender de cada caso. Então, toda vez que você encontrar o raio de convergência, você tem que olhar o que acontece justamente nos valores extremos. Ou seja, quando x, se eu tenho o raio de convergência, eu tenho uma série centrada em x0, eu tenho que olhar o que ocorre quando x for igual a... Eu estou falando de raio de convergência, eu nem defini o que é raio de convergência. Tá? Raio de convergência vai ser justamente esse 1 sobre L aqui, que é o intervalo centrado em x0 de raio 1 sobre L. Tá bom? Portanto, esse 1 sobre L é o raio de convergência. Então, eu tenho que analisar o que ocorre exatamente no ponto x0 menos 1 sobre L, x0 mais 1 sobre L em particular. Tá? Tem que verificar manualmente, cada caso. Tá bom? Como eu acabei de falar, o que é o raio de convergência? O raio de convergência é exatamente esse, vamos dizer assim, o raio do intervalo centrado em x0, o centro da série de potência. Tá? Esse raio ele pode ser zero. Quando é que esse raio é zero? Esse raio é zero quando esse L é muito grande. Tá? Portanto, se esse L aqui for mais infinito, ele tender para mais infinito, o intervalo fica suficientemente pequeno para poder compensar e dar menor que 1. Tá? Então, em algumas séries, a série só vai convergir de fato no ponto mesmo. Em algumas séries de potência, só vai convergir de fato em um único ponto. Tá? Por outro lado, se esse L for zero, se o limite do módulo de Cn sobre Cn mais 1, o limite do módulo de Cn mais 1 sobre Cn for zero, significa dizer que esse raio ele é infinito. Né? Ou seja, dizer que o raio é zero, dizer que o L é zero, dizer que esse limite de Cn, módulo de Cn sobre módulo de Cn mais 1 sobre Cn é zero, é dizer que a série vai convergir para todo número real. Tá claro?
Então o raio de convergência é esse 1 sobre L, quando L é diferente de zero. Quando L é igual a zero, significa dizer que o raio é todo número real, tá? Vai convergir a série vai convergir para todo número real, tá bom? Onde esse L é justamente o limite do módulo de Cn mais 1 sobre Cn. Uma observação, perceba que eu usei aqui o teste da razão para definir o raio de convergência de uma série. Como é que eu obtenho o raio de convergência de uma série? O raio é 1 sobre o limite, quando n vai para infinito, do módulo de Cn mais 1 sobre Cn. Tá? Então, o raio seria o limite de 1 sobre o módulo de Cn mais 1 sobre Cn, ou o módulo de Cn sobre Cn mais 1. Esse é o raio. Tá? Eu também poderia usar o teste da raiz, tá? Uma coisa que é bom que você saiba é que toda vez que o teste da razão der um valor L, obrigatoriamente, o teste, no caso, deixa eu formular melhor. Se eu tenho uma série e o limite do módulo de Cn, se o limite do módulo de Cn mais 1 sobre Cn vai para L, obrigatoriamente o limite de raiz enésima do módulo Cn também vai para L. Tá bom? A gente não vai provar isso não, mas isso é um dado. Então a gente vai ficar com essa definição usando o teste da raiz. Tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai definir o que vem a ser o intervalo de convergência. Tá? O que é que vem a ser, que eu vou começar a falar logo, o que é que vem a ser um intervalo de convergência? Você está olhando aqui que... Desculpe. Você está vendo aqui que essa série de potência, centrada em x0, com coeficiente Cn, ela vai convergir em um intervalo da forma x0 menos R, x0 mais R, onde R é o raio de convergência. Tá? Mas isso não significa que ela só converja nesse intervalo, porque a gente tem que analisar o que acontece nos extremos. Tá? Então, o intervalo de convergência é o maior intervalo centrado em x0, que é esse carinha daqui, no qual a série converge absolutamente. Tá bom? Em outras palavras, você vai olhar para o que ocorre quando x é igual a x0 menos 1 sobre L. E vai olhar para o que ocorre quando x é igual a x0 mais 1 sobre L. Tá? Se essa série de potência, quando x for igual a x0 menos 1 sobre L, divergir, então o intervalo de convergência vai ser de fato aberto aqui, no início. Se por outro lado convergir, ou seja, quando x for igual a x0 menos 1 sobre L, a série converge, então o intervalo de convergência vai ser fechado nesse extremo daqui. O mesmo ocorre com o extremo final, tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai falar de intervalo de convergência, vai ver alguns exemplos e vai começar a trabalhar com funções que são dadas exatamente pela série de potência. Por quê? Se eu encontrei esse intervalo onde essa série converge, significa dizer que para cada x dentro desse intervalo, essa série vai me dar um número real associado a ele. Então isso tem uma função que sai do intervalo x0 menos L, x0 mais L, que pode ser o intervalo aberto, pode ser fechado em x0 menos L, aberto em x0 mais L, etc. Tá? Isso vai depender do intervalo de convergência, mas o importante é, eu tenho uma função onde a cada x dentro desse intervalo eu associo um número real. Tá? E aí a gente vai ver como é que fica a questão de funções que são dadas dessa forma. O que é que a gente pode falar sobre elas? Tá? Com relação à diferenciabilidade e à integrabilidade. Tá? A gente vai ver que se comporta bem com relação à derivada e correlação integral numa série de potência e vai obter
resultados a partir disso, tá? Usando essa propriedade, tá bom? A gente vai para o próximo quadro. Como eu vinha dizendo, o intervalo de convergência é o maior intervalo centrado em x0 no qual a série converge absolutamente. Então ele pode ser da forma x0 menos r, x0 mais r, onde r aqui é o raio de convergência, pode ser aberto, pode ser fechado em x0 menos r, aberto x0 mais r, pode ser um intervalo aberto em x0 menos r, x0 mais r, e fechado em x0 mais r, e pode ser um intervalo fechado, x0 menos r, x0 mais r. Tá? Então todas essas possibilidades são válidas. Tá? Então, vamos olhar para o exemplo da função de Bessel de ordem zero. Tá? Função de Bessel de ordem zero. Ela é dada pela expressão j de x igual a somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2 elevado a 2n, que multiplica n fatorial ao quadrado. Então a gente quer estimar o raio de convergência dessa série. Tá? Bom, como a gente quer o raio de convergência, a gente vai olhar para a razão do termo geral Cn mais 1 dividido por Cn. Tá? Quando eu faço isso, quem é Cn mais 1? Cn mais 1 é x, o módulo, né? Quando eu tiro o módulo, esse cara só fica x não, né? Fica 1 em cima, dividido por 2 elevado a 2, que multiplica n mais 1, então vai ficar 2 elevado a n mais 2, vezes n mais 1 fatorial ao quadrado. Dividido por Cn, que é 1 sobre 2 elevado a 2n, módulo de Cn, que é 2 elevado a 2n, n fatorial ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ficar 2 elevado a 2n, que multiplica n fatorial ao quadrado, dividido por 2 elevado a 2n mais 2, que multiplica n mais 1 fatorial ao quadrado. Quando a gente dividir 2 elevado a n sobre 2 elevado a n mais 2, isso aqui vai dar 1 quarto. E do outro lado a gente vai ter n fatorial ao quadrado dividido por n mais 1 fatorial ao quadrado. Isso vai dar 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Quando a gente toma um limite, quando o n vai para infinito, dessa expressão, a gente vai ter que 1 sobre 4 multiplica n mais 1 ao quadrado vai para 0. Tá? Portanto, como o limite do módulo de Cn mais 1 sobre Cn vai para 0, significa dizer que o raio de convergência é infinito, ou seja, o raio de convergência tende a infinito, é tão grande quanto a gente queira. Portanto, o domínio dessa minha função de Bessel é todos os números reais. Ela definiu para qualquer número real. Tá? Ela vale 0 quando x for igual a 0. Mas está definindo para todo número real. Tá? E aí é quando a gente olha, aí é quando a gente vê quando a gente passa a olhar para funções que são dadas por uma série, tá? Por uma série de potência. Então, considere assim uma série de potência qualquer, tá? Somatório de Cn multiplica x menos x elevado a n, e suponha que ela tenha raio de convergência R. Tá? Então, também pelo teste da razão, as séries somatório de NCN, x menos x0 elevado a n menos 1, e Cn, que multiplica x menos x0 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, ambas essas séries vão ter o mesmo raio de convergência. Tá? Não significa dizer que elas vão ter o mesmo intervalo de convergência. O intervalo pode alterar, porque pode ser que uma dessas aqui convija em uma das fronteiras do intervalo, mas essa série aqui só convija no intervalo aberto. Tá? Mas o raio de convergência é preservado. Tá? Então, se eu tenho que a série somatório de Cn multiplica x menos x0 elevado a n tem raio de convergência R, então essa série vai ter raio de convergência R e essa série também vai ter raio de convergência R. Tá bom? E o teorema, que eu não vou provar, na verdade, mais por causa de espaço, diz o seguinte: se eu tenho uma função dada por uma série de potências, somatório de Cn multiplica x menos x0 elevado a n, então se eu pego qualquer cara no interior, qualquer x pertencente a
ao interior do intervalo de convergência, ou seja, x é maior do que x0 menos r e x é menor do que x0 mais r. Então f é diferenciável x e vale que a derivada de f em x é somatória de n, somatória de n que multiplica Cn vezes x menos x0 elevado a n menos 1. Então, no interior, a função continua sendo diferenciável, portanto, essa função em si ela é contínua nesse intervalo. Logo, também é integrável. Vai admitir primitiva, e essa primitiva vai ser dada por uma constante, mais a série Cn, que multiplica x menos x0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Que é obtida, essa daqui é obtida derivando os termos geral, e essa daqui é obtida integrando o termo geral. Tá? Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Isso aqui você pode tentar fazer usando a definição de limite, tá? E em algum momento você vai ter que trocar, e aí essa troca não é tão simples assim, mas você vai ter que trocar, porque aqui você pode considerar limite, você vai fixar um x, você vai fazer o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Essa f de x mais h e essa f de x, você vai aproximar como um limite quando n é para infinito da soma superior da soma da sequência de somas parciais de ordem n. Tá? E aí em algum momento você vai ter que trocar o limite quando h vai para zero com o limite quando n vai para infinito. Trocar de ordem, e aí garante a fórmula da derivada e consequentemente você também garante a da integral. Só que aí tem uma sutileza, tá? Que eu não quero entrar em detalhes, tá bom? Mas de fato o resultado continua válido, o resultado é válido, tá bom? Então uma observação é que os intervalos de convergência de f' e das primitivas dela podem ser distintos do intervalo de convergência de f, tá? Exemplo 4 e último exemplo da videoaula de hoje. Suponha que eu tenha a minha função f de x dada por somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Tá? Então, primeiro a gente percebe que o raio de convergência R é 1. Como é que a gente percebe isso? Porque o módulo de Cn é igual a 1 para todo n. Tá? Então, como o módulo de Cn é igual a 1, o raio de convergência é 1. Tá? Portanto, essa série daqui, ela vai convergir absolutamente quando o módulo de x for menor que 1. Tá? Já que o centro dela é a origem, tá? O centro dela é 0. Tá? Se o módulo de x é menor que 1, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que menos x elevado ao quadrado vai estar entre menos 1 e 0. Tá? Porque o módulo de x é menor que 1, então x quadrado vai ser também menor que 1. Então menos x quadrado é maior que menos 1 e menor que 0. Tá bom? Portanto, somatório de n igual a 0 até infinito de menos x ao quadrado elevado a n, que é justamente isso aqui, ó, menos 1 elevado a n que multiplica x elevado a 2n, é menos x ao quadrado, tudo isso elevado a n. Tá? Portanto, menos x quadrado elevado a n, como eu estou olhando para o módulo de x menor que 1, o módulo de x quadrado também vai ser menor que 1. Tá? Portanto, isso aqui vai convergir pela série geométrica para 1 sobre 1 menos r. Quem é r? R é menos x elevado ao quadrado. Lembra que a série geométrica converge para r maior do que menos 1 e menor que 1. Portanto, essa série para a razão maior que menos 1 e menor que 1. Portanto, essa série aqui vai convergir como o r, que é menos x ao quadrado, é maior do que menos 1 e é menor ou igual que 0.
isso vai convergir para 1 sobre 1 menos R. 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá? E isso vai ser a minha função f de x. Então, a minha função f de x, como eu estou olhando para... Eu estou colocando isso aqui. Isso vai ser igual a f de x para x pertencente a menos 1, 1. Tá? Então, para x entre menos 1 e 1, tá? Que o raio de convergência é 1, a minha função f é, na verdade, 1 sobre 1 mais x quadrado, que também é dado por essa série. Tá? Pelo teorema, quando eu olhar para a função g dada pela série somatório de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n, que multiplica x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, essa função vai ser uma primitiva para f no intervalo aberto menos 1, 1. Tá? Por quê? Por causa desse resultado aqui. Quando eu derivar ela, eu vou obter exatamente a expressão da minha função f. Tá? Então ela vai ser uma primitiva para f no intervalo menos 1, 1. Só que essa g, ela está definida em x igual a 1. Quando eu coloco x igual a 1 aqui, eu vou ter menos 1 elevado a n dividido por 2n mais 1. Então eu tenho uma série alternada, tal que o módulo do termo geral vai para 0, quando o n vai para infinito, e o módulo do termo geral é decrescente. Tá? Pelo teorema de Leibniz, a série converge. Tá? Então a gente tem que essa série aqui converge quando x igual a 1, que é diferente dessa daqui. Tá? Quando x for 1, a gente vai ter que essa série, a série que dá a f de x, quando x for 1, vai ficar somatório de menos 1 elevado a n. Isso não converge, isso fica oscilando entre 0 e 1. Tá? Na verdade, vai ficar oscilando entre 0 e 1, as somas parciais. Tá bom? Então isso não converge. Tá? Portanto, você já vê que o intervalo de convergência dessa série, que é uma série da primitiva, é o intervalo menos... Bom, na verdade contém o extremo superior, 1, enquanto que o intervalo de convergência da função f minúsculo não contém o ponto 1. Tá? Quando eu coloco x igual a menos 1, o que acontece? Vai ficar menos 1 elevado a 2n mais 1, quando eu multiplicar com ele, vai ficar menos 1 elevado a 3n mais 1. Tá? Então ela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Como é que vai ficar? Vai ficar 3n mais 1. Então isso é menos 3 elevado a n. Vai ser também uma série alternada. Tá? E também vai convergir para menos 1. Quando o x também for para menos 1. Isso aqui morre, vai ficar menos 1 elevado a n mais... que vai ficar menos 1 elevado a 2n, que é par, vai dar 1, fica menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2n mais 1. Então isso também vai dar uma série alternada, também vai convergir quando o x for igual a menos 1. Tá? Mas pra gente isso não interessa. Tá bom? Então, na verdade, o raio de convergência dessa série G é fechado no menos 1 e fechado em 1. Tá bom? Eu só conferir isso que eu disse. Quando o x for menos 1, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 2n mais 1. Menos 1 elevado a 2n é 1. Vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. Menos 1 elevado a... vezes menos 1 elevado a n dá menos 1 elevado a n mais 1. Portanto, eu vou ter uma série alternada, converge. Por teorema de Leibniz. Tá? Então, perceba, aqui isso é um exemplo do que eu disse com relação aos intervalos de convergência. Tá? No caso da minha função f, o intervalo de convergência é exatamente o intervalo aberto menos 1, 1. Tá? Mas, no caso da minha função g, não. Na minha função g, o intervalo de convergência é o intervalo fechado menos 1. Tá? Continuando, por outro lado, a gente tem que
a função arco tangente de x também é uma primitiva para a minha função f no intervalo aberto menos 1, 1. Tá? Na verdade, essa função, lembra que a função tangente, por exemplo, se a gente restringe o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, a função tangente de x é uma objeção diferenciável do intervalo menos π sobre 2 aberto na reta toda. Portanto, a função arco tangente ela está definida na reta toda e tem como imagem o intervalo aberto menos π sobre 2, tá? Mas, como essa minha função f só está definida no intervalo aberto menos 1, 1, eu estou restringindo o arco tangente a esse intervalo menos 1, 1. Tá? Muito bem. Então, nesse intervalo, entre menos 1 e 1, eu tenho uma primitiva, a minha função arco tangente, e eu tenho uma outra primitiva, que é essa minha função g. Tá? Então, como a diferença dessas duas primitivas e a minha função f é diferenciável, como tanto a g quanto a função arco tangente é diferenciável, e a diferença da derivada vai dar zero no intervalo menos 1, 1, que vai ficar f menos f, a gente tem que a diferença dessas duas funções é uma constante. Ou seja, g de x é igual a arco tangente de x mais alguma constante. Tá? Como g de zero, quando eu colocar zero aqui vai dar zero, e arco tangente de zero também é zero, a gente tem que essa constante, na verdade, ela é zero. Tá? Portanto, arco tangente de x é igual a g de x quando x está entre menos 1 e 1. Então, arco tangente de x é igual a n igual a zero, é igual a somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Tá? E isso ocorre no intervalo menos 1, 1. Tá? Só que, quando a gente olha para... Aqui não deveria nem ter considerado isso. Quando a gente olha para x igual a 1, tá, deixa eu... Não é x. Quando a gente olha para x igual a 1, quando a gente olha para x igual a 1, temos que g de 1 é o limite quando x vai para 1 pela esquerda de g de x, mas quando eu estou olhando x indo para 1 pela esquerda, g de x é a minha arco tangente, tá? Portanto, estou fazendo limite quando x vai para 1 pela esquerda do arco tangente de x, isso é o arco tangente de 1, já que o arco tangente é a função contínua, e o arco tangente de 1 é π sobre 4. Tá? Portanto, π sobre 4 é g de 1. π sobre 4 é g de 1. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar menos 1 elevado a n, dividido por n, 2n mais 1. Portanto, π sobre 4 é igual a 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono, menos 1 sobre 11, e assim vai. Tá? Então, a gente consegue recuperar π sobre 4 a partir dessa desigualdade, ou a gente consegue recuperar π a partir dessa desigualdade. É só multiplicar isso por 4. O 4 vai entrar aqui, vai ficar 4 menos 4 terço, mais 4 quinto, menos 4 sétimo, e assim vai. Tá bom? Então, esse exemplo é um exemplo bom para finalizar a aula de hoje, porque ele mostra como tem detalhes, como a gente precisa, de fato, encadear os argumentos para obter certos resultados, principalmente por causa da teoria de sequências e séries, tá? A gente tem bastante resultado. Se você tentar gravar o resultado sem entender onde vai colocar, vai ficar muito mais complicado. Então, esse é o tipo de coisa que requer tempo para leitura, para entender a importância de cada um dos resultados, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver série de Taylor, tá? Até mais.